Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Como você já percebeu, eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse Jesus: Eu sou, eu falo contigo. Nessa altura chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: Vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Pai, pedimos que nesse momento o Senhor ministre ao nosso coração a tua santa palavra, abrindo o nosso entendimento, Deus. Que o teu Espírito nos visite nessa manhã, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo anterior a esse que nós lemos, nós nos deparamos com um caso diferente. Nós nos deparamos com o relato de um outro homem que vai ao encontro de Jesus, uma outra pessoa, um fariseu, um rabino, que ele vai ao encontro de Jesus às escondidas, à calada da noite. E no capítulo 4 nós vemos o contrário. É Jesus quem vai ao encontro de uma mulher em plena luz do dia. No capítulo 3 tem um homem que analisou Jesus, que viu a manifestação da glória de Deus em Jesus, que viu a virtude em Jesus, mas ele está ponderando no seu coração o que traz mais satisfação, o que vale mais a pena, as consequências, os benefícios da sua posição social como rabino ou Cristo Jesus, servir a Cristo Jesus. Ele está ponderando no coração, na mente, por isso ele vai na calada da noite. E por outro lado aqui nós vemos Jesus indo ao encontro de uma mulher sedenta, mas perdida. Atrás de uma mulher que está com sede, mas não sabe qual é a fonte.
E olhando para esse texto, nós podemos pensar aqui sobre esse Cristo, a fonte da água viva, e como Ele olha para a nossa história, como Ele olha para os seus filhos, como Ele olha para aqueles que Deus um dia escolheu na eternidade. E aqui a gente vê logo no versículo 4 essa verdade. A gente percebe que Cristo, a fonte da água viva, Ele segue a agenda divina. Ele segue a agenda do reino dos céus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Do ponto de vista das possibilidades geográficas, não era necessário. Aliás, um judeu preferia percorrer mais quilômetros para não passar por Samaria. Havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram vistos como um povo misturado, um povo não puro. Desde quando houve a divisão dos reinos, e Jeroboão havia sido escolhido para governar a tribo do norte, na ocasião Deus estava com ele, mas passado um tempo, o texto de Reis vai dizer, se não me engano, 2 Reis capítulo 11, vai dizer que Jeroboão teve dúvidas no seu coração e medo de quando os israelitas fossem ao templo, se voltassem contra ele, o templo em Jerusalém. Então ele faz 2 bezerros de ouro e diz, olha os deuses que os tiraram do Egito. E estabelece ali a idolatria. Então esse povo nunca foi puro, ortodoxo, e o judeu tinha ódio dos samaritanos. Após o exílio, que eles foram levados cativos pelos assírios, eles também se tornaram um povo com crenças misturadas, né? Aquela bagunça. E aí o judeu tinha essa rixa com os samaritanos. Caio Fábio do Araújo Filho diz num livro de mais de 30 anos atrás, que 19 anos antes do ministério de Jesus, um grupo de samaritanos entra no templo e joga ossos humanos, o que atraiu ainda mais o ódio dos judeus pelos samaritanos. Então o judeu nunca ia atravessar Samaria. Ele não queria, mas Jesus não segue a agenda humana. Jesus não segue a agenda étnica. Jesus não segue a agenda da religiosidade farisaica. Jesus segue a agenda divina. Ele segue a agenda do reino dos céus. Era necessário porque foi colocada na agenda de Deus, na agenda divina. E meus irmãos, como é bom pensar que o nosso Deus, Ele não é refém de circunstâncias. Ele não está sendo levado pela vida e ele é pego de surpresa pelas coisas. Não. Como é bom olhar tendo o entendimento que Deus tem o controle total da nossa história. Que Ele tem o controle absoluto da história. Que Ele é Senhor da história. E que se Ele colocar o nome na agenda divina, não há coração que possa resistir à sua graça. Estava no encontro, estava na agenda divina, aquele encontro de Jesus. Como nós precisamos aprender a olhar para a nossa história a partir da perspectiva providencial. A história não está acontecendo e Deus está perdido, as coisas aleatórias. Não, Deus tem um plano, Ele tem uma história providencial, a história está caminhando para os planos dEle, para os propósitos dEle. Deus, a palavra dEle se cumpre no final. Ele levanta reis, Ele tira reis, Ele tem o controle da história. Jesus, a fonte da água viva, Ele está seguindo essa agenda divina. E a gente precisa começar, a partir desse versículo, entender esse princípio de olhar para a história como uma história providencial, que segue os propósitos de Deus. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por coincidência. As coisas não acontecem aleatoriamente na sua vida. Deus tem propósito. Amém? Ele tem planos. Segunda verdade que esse texto nos fala, Cristo, a fonte da água viva, Ele nos encontra em nossos esconderijos. Não adianta querer se esconder de Deus. Não adianta querer se esconder das pessoas. O texto diz no verso 6, no finalzinho, que Jesus chega ali por volta do meio-dia, o horário mais quente. Por que essa mulher ia nesse horário? Porque possivelmente pela sua vida, ela era mal vista pelas outras mulheres. Ela não queria ter olhos de julgamento para ela. Estava cansada daquilo. Então ela preferiu a solidão e sozinha tirar água da fonte no pior horário.
no deserto, um clima seco, e ela vai no pior horário, ao meio-dia. Por quê? Porque ela está cansada de olhares julgadores. Ela está cansada de ser o centro da conversa, o foco da conversa dos outros, os olhares maldosos, os preconceitos sobre ela. Mas não adianta a gente tentar esconder das pessoas e também evitar encarar os nossos problemas, porque Deus nos enxerga nos nossos esconderijos. Deus enxerga cada coisa que você coloca aí no íntimo do teu ser, que você não quer trazer à luz da sua graça. Não adianta tentar esconder de Deus quem nós somos. Não adianta tentar esconder os nossos problemas. Deus conhece o nosso coração. A gente se esconde justamente por causa do pecado. A gente opta pela solidão por causa do pecado. Não é assim desde o início. Ouviu o homem os passos de Deus e se escondeu porque teve medo. Quantas pessoas estão se escondendo porque não querem encarar os seus reais problemas? Estão evitando o contato, o confronto, porque estão querendo esconder. Estão procurando se esconder, mas não dá para se esconder de Deus. Ele está olhando para os problemas que nós temos, Ele está olhando também para as aflições que a gente carrega, às vezes finge que não tem. Quantas pessoas estão cheias de problemas, de dores, e ficam tentando esconder isso de Deus? Não tem como esconder isso de Deus. Ele conhece as aflições no íntimo do teu ser. Ele conhece os sofrimentos que nós carregamos no nosso coração. Muitas vezes tentamos enterrar sob uma aparência de força, mas Deus sabe o que está no íntimo do nosso coração. Ele sabe as possíveis dores que nós estamos escondendo. E que não vão mudar com o tempo, só vão mudar se elas forem expostas à luz do Evangelho. Não é nem somente os pecados, mas os problemas que nós carregamos, as aflições, as dores. É preciso trazer essas angústias diante do trono da graça. Deus, a fonte da vida, Ele encontra os nossos esconderijos, Ele nos encontra nesses esconderijos. Mas o texto fala mais. Ele diz que Cristo quebra as nossas limitações culturais. Versículo 7, dá-me de beber. A mulher vai pegar água e Jesus dá um pouco de beber. Essa pergunta, para um leitor desatento, não tem implicações, mas quando a gente conhece o contexto, como eu falei, ela tem profundas implicações. Primeiro, Jesus está falando em público com uma mulher. Um rabino jamais falava em público com uma mulher. Mas Jesus não se importa com essas construções da nossa cultura. Primeiro, ele quebra essa cultura, e eu posso dizer sim, machista. Porque se por um lado nós vivemos num contexto onde a ideologia feminista é colocada goela abaixo, mas é uma tentativa de superar um outro problema que existe, que é o machismo. E a nossa resposta não é nenhum nem outro. Porque tem muito cristão hoje que vê como esse discurso, que na verdade é identitário, nem defende a mulher, ele desconstrói o gênero, é um discurso que não tem nada a ver. E aí, na busca de atacar esse discurso diabólico, tem gente que vem e corre para o outro problema. Jesus vem quebrar isso ao começar a conversar com essa mulher em público. A ponto dos discípulos ficarem estranhando, por que ele está conversando com uma mulher? Mas ninguém pergunta, porque ele é o mestre. Por que ele está conversando com essa mulher? Ele quebra barreiras. Ele não se preocupa, não há limites para a graça de Deus. Ele quebra essa barreira do machismo, a gente pode dizer, porque Deus não tem compromisso com as nossas motivações políticas, ideológicas. A graça e o Evangelho supera tudo isso, é muito maior do que tudo isso. Mas Jesus também não está restrito a uma etnia. Ele não apenas fala com uma mulher em público, ele fala com uma samaritana. Aí piora mais. É uma mulher, mas é uma mulher samaritana. Por isso ela fala, no vídeo que a gente passou, que embora existam as limitações, é uma ilustração boa parte para tentar preencher as lacunas do texto, mas ela falou, isso aí vai dar ruim, hein? Vai dar ruim conversar com uma samaritana, que negócio é esse? Jesus não está preso a uma etnia, Deus não pertence aos judeus,
O Israel de Deus não é o étnico. Eu já disse aqui em Romanos capítulo 9, o Israel de Deus não é étnico. O Israel de Deus é quem foi chamado por Deus. A base é a promessa de Deus. O povo de Deus é fruto de um milagre, não de etnia. Porque se fosse de etnia, tinha por que se vangloriar. E Paulo diz, eu tendo toda a possibilidade de me vangloriar, porque eu sou israelita, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, eu considero tudo isso o quê? Esterco, lixo, comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. O Israel de Deus é fruto de um milagre. Deus não está preso a uma etnia. Por isso que ele chamou Ciro de servo. Por isso ele se manifestou a Nabucodonosor, a ponto desse homem escrever um capítulo em Daniel. Um pagão que reconhece quem é Deus. Por isso, a gente pode ter fé de que a graça de Deus, ela pode atuar também na nossa história, no nosso país, na nossa cidade. Quantos exemplos nós temos disso e que deveriam trazer esperança para o nosso coração de mudança, de transformação? Roma perseguiu os cristãos, até que Constantino se converte ao cristianismo. Pode ter gente que questiona a conversão dele, mas se você olhar a história, não tinha lógica ser uma estratégia política, porque naquele período os cristãos representavam 10% do império. Por que ele vai abraçar uma religião de minoria? E houve uma mudança, com todos os problemas, porque o ser humano ainda é pecador e convive com o pecado, houve uma mudança e o Ocidente prosperou por causa do cristianismo. A gente olha para a Suíça, Genebra, Calvino, a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, ele construiu uma cidade completamente amparada nas Escrituras, e olha para a Suíça até hoje, a prosperidade que é aquela nação. Olha para aquele... É um negócio fora da realidade nossa. Hoje estão abandonando a fé, mas a gente vê que esses países baseados nos pilares cristãos, eles se desenvolveram e prosperaram. Olha para os Estados Unidos, construído por puritanos. A motivação deles é a glória de Deus, é fazer tudo para a glória de Deus. É possível olhar. Olha mais próximo da nossa história, no século 21, as Ilhas Fiji. Houve uma mudança extraordinária naquele lugar. Reduziu a violência, reduziu a criminalidade, o narcotráfico, porque houve pessoas interessadas em construir baseado na palavra de Deus. A gente tem que encarar dessa forma a história. Deus não está preso lá ao que ele fez em Israel, é o mesmo Deus atuando hoje. Amém? Mas ele quebra também a barreira dos preconceitos. Ele está falando com uma mulher em público, ele está falando com uma samaritana em público e uma mulher de vida suspeita. Deus quebra os preconceitos, porque ele não tem preconceito, ele conhece nós como nós somos. Ele não tem preconceitos, ele já sabe quem nós somos, ele conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Ele conhece o íntimo do coração. Então ele conhece aquela mulher de maneira cirúrgica, com precisão. Ele toca aonde precisa ser tocado. Nós é que somos cheios de preconceitos. Nós que criamos rótulos sobre os outros sem nem conhecer o outro direito. A gente vê o cara, e já não fui com a cara dele, o santo não bateu, e a gente já vai criando distância. Isso que nos afasta. É isso que estava afastando o povo de Deus, os pré-conceitos. Muitas coisas, existiam outros fatores, mas este era um grande fator, o pré-conceito, mas Deus quebra isso. Cristo, na sua graça, trazendo água viva para aquela mulher, tentando trazer satisfação a ela, ele quebra isso nas nossas vidas. Mas a gente aprende aqui também que Cristo desperta, nesse processo, a nossa curiosidade. Se soubesse quem é que está te pedindo água, aí ela já... Se soubesse quem está te pedindo água, ela fala, como que você está pedindo para uma samaritana? Mas se você soubesse, você pediria água para mim, e eu te daria água viva. Opa, ele captura a atenção dessa mulher. Como Deus se manifesta de tantas formas a fim de capturar a nossa atenção.
Êxodo capítulo 3, Moisés está caminhando no deserto e aí ele vê uma sarça ardendo e ela não se completa, não se consome. E aí ele fala, que impressionante. Opa, Deus capturou a atenção de Moisés. Como que Deus usa a própria criação para capturar a atenção das pessoas, porque a graça dele, a glória dele está sendo manifestada. Como Deus usa a vida de outros a fim de manifestar graça. Quanta gente que não ficou curiosa em ver uma família cristã, um casal cristão, alguém cristão e fala assim, eu quero entender o que se passa na tua vida, o que acontece. Por que você continua tão firme, tão resiliente? Qual que é o segredo? Me ensina. E aí ela se aproxima porque gerou essa curiosidade, Deus aguçou a curiosidade dela através dessa graça. Quantas vezes os dilemas da vida. Tem tantos autores, inclusive no Brasil, que eram ateus há 15 anos atrás, e aí diante dos dilemas, dos desafios, da discussão política, acabaram se aproximando mais de uma visão conservadora, e aí perceberam que não dava para ser um agnóstico, que nem acredita, nem desacredita de Deus, e se tornaram cristãos. O neo-ateísta mais famoso do nosso tempo, Richard Dawkins, ele não acredita em Deus ainda, mas alguns meses atrás ele falou assim, eu decidi acolher o cristianismo enquanto cultura, porque ele está na Inglaterra, que está sendo, a Europa sendo tomada por islâmicos. E o que você prefere, a cultura cristã ou a cultura islâmica? Então assim, o cara que tem bom senso diante dos dilemas, ele vai se aproximando de fato para Deus. Deus vai despertando, é Deus na sua graça despertando o nosso coração. Mas a gente aprende aqui, além de despertar, aguçar a curiosidade e a atenção dela, Cristo aponta para a nossa sede existencial. Quem tomar dessa água vai ter sede, mas quem tomar da água que eu der, jamais terá sede. Versículo 13 e 14. Nele, ele vai ter uma fonte que jorra por toda a vida. Jesus está mostrando uma comparação, ele está fazendo uma comparação entre aquilo que é temporário e que precisa de mais, de repetição, por isso que ela tem que voltar para a fonte de novo, e de novo, e de novo. E ele está mostrando o que traz satisfação plena em nós. Ele está falando de uma necessidade eterna e de uma temporária, é uma comparação. Está cheio de gente nos nossos dias tentando suprir essa sede em coisas que nunca vão trazer satisfação. A Bíblia descreve o ser humano como nefesh. Alma. O homem se tornou alma vivente, ele se tornou nefesh. Essa palavra não apenas fala sobre a psique, no sentido como nós entendemos hoje, mas essa palavra também tem um apontamento no Antigo Testamento para a fome, para alguém que é faminto, está insatisfeito, que precisa está buscando se satisfazer. Agora, a Bíblia diz que nós não temos essa fome de Deus. Ela descreve que nós somos fome de Deus. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você ter fome, ter sede de algo. Outra coisa é você ser fome e sede de Deus. Eclesiastes 3,11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não adianta tentar satisfazer a sede que você e eu carregamos no dinheiro, no sexo, nas coisas dessa vida, porque você sempre vai andar inquieto e nunca vai ter satisfação. Olha para os ricos, o cara tem tudo, mas ele continua insatisfeito, ele continua procurando, porque ele está tentando preencher uma coisa que ele é com algo que ele tem. Está errado. Nós somos seres famintos, sedentos por Deus, precisamos preencher isso com o próprio Deus. O homem foi criado como pó da terra, o corpo físico. Alma, capacidade que nós temos de pensar, de ter sentimentos. Então não é só a questão da razão, é do sentimento, é do desejo, das escolhas. E também recebemos o Espírito de Deus habitando em nós. Com a queda nós perdemos parte da nossa essência. Nós perdemos o Espírito de Deus. E Jesus vem aqui falar, eu vim trazer uma água. Eu vim te batizar com o Espírito Santo de Deus. Para você
de se tornar novamente plena em Deus, receber o Espírito Santo de Deus. É isso que ele está falando. Não adianta então viver como Salomão tentou viver, com mulheres, com vinho, com dinheiro. Eu vou continuar vazio, eu só consigo satisfazer a minha sede em Deus, como ele mesmo diz. O que vale a pena é temer e obedecer a Deus. Sexto, Cristo, a fonte da vida, ele fala também a nossa consciência. Versículo 16, vai chamar teu marido. Eu não tenho marido, você falou bem. A verdade é que o homem que você está agora não é teu marido. Você já teve 5 e esse agora não é teu marido. E aqui Jesus aponta para aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Não é porque os outros foram sempre maldosos com ela que a gente não tem que expor aquilo que está errado. Deus expõe, ele vem com graça, ele vem com doçura, mas ele expõe o que está errado, porque só é possível ser curado se a gente diagnosticar o problema. Então, como eu falei um pouco antes, ela estava se escondendo. Cristo vem achá-la no seu esconderijo. Ele está esperando ela, meio-dia. Eu vim aqui para te encontrar. Você tem um problema e eu preciso resolver esse problema. Cristo aqui está apontando, trazendo à luz o que a gente precisa tratar. Ele precisa que a gente traga à luz isso. Ele sabe o que está no nosso coração, mas às vezes a gente não percebe. Às vezes nem nós nos damos conta do que está passando no nosso íntimo. Podemos andar angustiados, mas tentando camuflar aquele negócio até o dia que ele permite que isso venha à luz. Já viu gente que parece que está de boa, daqui a pouco você conversa, o cara começa a desabafar e ele tem uma catarse emocional? Ele está lá escondendo, de repente, pá, vem a luz. Parecia que estava tudo bem, não estava bem. Igual Ana, que ficou escondendo durante tanto tempo o seu sofrimento, até o dia que ela colocou aquilo lá diante de Deus. E Deus lá mantendo ela estéril. A gente fala, por que Deus bondoso está mantendo uma mulher estéril? A alegria da mulher é ser mãe. Ainda mais naquele contexto. Infelizmente hoje, por conta desse discurso feminista, colocou a mulher contra o filho. Mas naquele contexto, mais ainda, era uma satisfação para a mulher, uma alegria. E Deus mantendo Ana estéril, até fazê-la entender que os nossos filhos são para a glória de Deus. E aí quando ela fala, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar um profeta, eu vou consagrá-lo a ti. Eu não quero mais saber de acabar com a minha vergonha. Aí Deus está querendo acabar com a vergonha de Israel através do seu filho Samuel. Precisa trazer à luz. Deus fala a nossa consciência para nos tratar. Se Ele tem falado a tua consciência, abre o teu coração e deixa Ele tratar a tua vida para você ser curado, restaurado. Não dá para melhorar a tua vida se você continuar enterrando e camuflando o seu problema. 7, Cristo, Ele quebra também as barreiras religiosas. Nem aqui nem lá. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A adoração tem que ser sincera. Quando ele coloca em espírito, você reparou que está em letra minúscula. Não é adoração em espírito, o Espírito de Deus. É como muita gente fala hoje, né? Não, tem que adorar em espírito, ou labachúria. Não é isso que Deus está falando aqui. Em espírito aqui em contraste com a matéria. Porque, como eu falei, Jeroboão estabeleceu imagens de Deus. Ele colocou 2 bezerros ali. Aqui os deuses que os tiraram do Egito. Deus não é representado por forma. Não façam imagem. Não é isso que diz? Os 10 mandamentos? E aí, Jesus está querendo falar assim, nesse contexto dessa mulher. E aí ele fala, Deus é Espírito. Deus não está preso à matéria, Deus não está preso a um lugar, Deus não está preso a um espaço geográfico. Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Você precisa de sinceridade no teu coração. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Glorifica o teu pai. É no coração. É com sinceridade, mas com verdade. Não é de qualquer maneira.
A nossa adoração não está lá solta do jeito que eu quero fazer. Vamos colocar umas coisinhas legais no nosso culto e fazer do nosso jeito. Não. É em submissão às prescrições de Deus na palavra. Então eu adoro de maneira sincera, mas eu adoro com ortodoxia, da maneira correta. Nenhum nem outro. Não é ter tudo certinho, mas não ter sinceridade e ser um hipócrita. Mas também não adianta, eu amo a Deus, tenho sinceridade e adoro do seu jeito. Está tudo errado, não é assim. Jesus está quebrando essas barreiras religiosas que estão restringindo a ação de Deus a um lugar, a geografia. E Ele está ensinando a verdadeira adoração. A adoração deve ser sincera e submissa às prescrições de Deus na sua palavra. E por fim, Deus, Cristo, Ele desperta a fé no nosso coração. Ele vai dizer para ela no final: eu sou o Messias. Quando o Messias vier, Ele vai explicar tudo. Eu falo contigo, eu sou o Messias. Aí Jesus se revela de maneira clara agora para ela sobre a sua identidade. É curioso porque ela vai expandindo a percepção dela. Ele não é só um judeu. Ele é maior que Jacó, o nosso pai Jacó que nos deu esse poço. Ele não é um profeta, ele é maior que um profeta. Ele é o Messias prometido de Deus, que veio satisfazer a sede no nosso coração. Ele é o Messias que veio cumprir toda a justiça de Deus e nos tirar de um lugar de derrota, de vergonha e nos reconciliar novamente ao trono da glória, ao trono da graça. E nos fazer, através do seu sangue, chamarmos Deus de Pai e termos livre acesso à sua presença. Amém? Ele veio cumprir a vontade de Deus, Ele veio se revelar, porque tudo tem a ver com o que Deus faz, é Deus agindo e no encontro dessa mulher. Meus irmãos, nós iniciamos falando de um homem que pesava no seu coração se valia mais a pena, Cristo ou os benefícios da sua posição. E aqui a gente vê uma mulher que descobriu a verdadeira satisfação. Ela descobriu o real motivo para o qual nós fomos criados para nos satisfazermos em Deus. Westminster vai dizer assim, a confissão: o homem foi criado para glorificar a Deus e se satisfazer nele para todo sempre. Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti e a nossa alma andará inquieta, enquanto ela não se satisfazer em ti, não descansar em ti. Essa mulher não se prendeu aos ídolos da sua terra. Enquanto o outro estava preso ao ídolo do coração, à posição, essa mulher não teve empecilho nenhum. Quando Jesus diz: eu sou o Messias, eu falo contigo, ela sai anunciando para todo lugar. Tem um homem que está falando tudo. Ele é o Messias. Será que ele não é o Messias? E ela vai e conclama, e o texto vai continuar dizendo que muitos de Samaria passaram a crer em Jesus por causa do testemunho dessa mulher. Não tinha ídolo, ela quebrou os ídolos da sua terra. A pergunta que nós devemos fazer é: quais ídolos porventura capturam o nosso coração hoje? Quais são os alvos que você tem procurado satisfazer a sede do teu coração? Será que mesmo sendo cristão, você não tem sido enganado pelos deuses, pelos falsos deuses dessa era, pelos ídolos da nossa cidade, da nossa terra? Quem sabe, analisando, você está tentando construir a sua vida no lugar errado e não em Deus, não em Cristo, a fonte da água viva. As frustrações que nós temos na vida são por causa disso, porque a gente está esperando no lugar errado, colocando a expectativa na pessoa errada. Talvez seja o cônjuge, talvez seja o filho, talvez seja o pastor. Não são esses que você tem que colocar a tua expectativa. Talvez seja um político, não é aí que nós temos que colocar o nosso coração, porque a fonte da água viva é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e declarar essa verdade. Fomos criados para Deus, precisamos nos satisfazer.